O estudo da disposição dos átomos constituintes de uma molécula é bastante importante para o entendimento da química. Esse é o assunto que será abordado nessa aula, o assunto chamado geometria molecular. A geometria molecular é o estudo da disposição espacial dos átomos constituintes de uma molécula. Os átomos se organizam de forma a minimizar as forças repulsivas existentes nas moléculas, tá bom? Para que a gente entenda isso, existe uma teoria que se chama teoria de repulsão dos pares eletrônicos. Essa teoria diz que os pares eletrônicos ligantes são aqueles pares eletrônicos que fazem ligação covalente. E os pares de elétrons não ligantes, os não ligantes, galera, são aqueles pares de elétrons não compartilhados. Aqueles não compartilhados são aqueles que não participam das ligações, tá? Tanto os pares de elétrons ligantes como os não ligantes, eles possuem carga elétrica negativa. Afinal, o elétron é negativo. Se eles possuem carga elétrica negativa, vai existir uma força de repulsão entre eles. E essa força vai fazer com que eles se afastem o máximo possível. Então, se nós tivéssemos aqui um exemplo, essa carga negativa representando um par de elétron ligante e essa carga negativa representando o par de elétron não ligante, como as duas têm característica negativa, elas vão se repelir e vão ficar o mais distante possível. E isso é o que vai explicar a geometria de uma série de moléculas. Primeiro caso, nós vamos ver, são moléculas diatômicas. Moléculas diatômicas é bem fácil, tá? A geometria delas sempre vai ser linear. Por quê? Nós só temos que ligar dois átomos. Então, a forma mais simples de ligar dois átomos é através de uma linha. Então, essa linha aqui vai ter característica negativa. Como nós não teremos outros pares de elétrons ligantes, não vai haver repulsão e não vai haver mudança na geometria. Então, moléculas diatômicas, por mais que as ligações sejam negativas, geometria sempre será de forma linear. Quando a gente falar de moléculas triatômicas, vão existir dois casos. Primeiro caso, quando no átomo central não existem pares de elétrons não compartilhados. Se não existirem pares de elétrons não compartilhados, a geometria vai ser uma geometria linear. O que é uma geometria linear? Nós temos aqui uma característica negativa na ligação entre carbono e oxigênio. Da mesma forma, temos aqui uma característica negativa. Se elas são negativas, elas querem ficar o mais distante possível uma das outras. E a maior distância que pode existir entre elas é quando o ângulo for de 180 graus. Devido a isso, 180 graus proporciona uma geometria de característica linear. Então, moléculas triatômicas, onde não sobra par de elétrons não compartilhados no átomo central, possuem geometria linear. Já moléculas triatômicas, em que existem pares de elétrons não compartilhados no átomo central, ela vai ser angular. Por quê? Olha para cá, exemplo da molécula da água. A carga elétrica dessa ligação hidrogênio-oxigênio é negativa. Dessa ligação hidrogênio-oxigênio também é negativa. E os pares de elétrons, como o nome já disse, são negativos porque são elétrons. Então, os pares de elétrons vão repelir, vão fazer uma força de repulsão nos pares de elétrons ligantes, fazendo com que eles vão ficar o mais distante possível. Logo, a molécula, que a priori seria linear, ela termina ficando com um ângulo, beleza? E nós começamos a chamar essa molécula de uma molécula angular. Então, se a gente tem molécula triatômica onde sobram elétrons no átomo central, essa molécula não será linear, mas sim será uma molécula de característica angular. Moléculas tetraatômicas. Mais uma vez, temos dois tipos de geometria. Quando no átomo central não existem pares de elétrons não compartilhados, a geometria é chamada de trigonal plana. Exemplo aqui para vocês, o BF3. Não tem um par de elétrons não compartilhados no átomo central.
as ligações querem ficar o mais distante possível devido às forças de repulsão. Afinal, todas elas são negativas. Então, elas se distribuem de forma a ficar com um ângulo de 120 graus entre si, que é a forma mais distante de distribuição existente. Beleza? Então, se não sobra elétrons no átomo central, molécula é chamada de trigonal plana. Se sobrar elétrons no átomo central de moléculas tetraatômicas, a geometria não vai ser mais trigonal plana, mas sim piramidal. Porque o que vai acontecer aqui? Os pares de elétrons que sobraram no nitrogênio vão empurrar, vai existir uma força de repulsão contra esses pares de elétrons ligantes da ligação nitrogênio-hidrogênio. Ao empurrarem, a molécula se reorganiza no espaço e ela sai da geometria trigonal plana para uma geometria de característica piramidal. Por que essa molécula aqui vai ser uma molécula piramidal? Porque ela vai se assemelhar a uma pirâmide, tá? Nós teremos aqui uma base triangular e a formação de uma pirâmide. Então, essa geometria seria uma geometria de característica piramidal. Se nós falarmos de moléculas pentaatômicas, são moléculas que possuem 5 átomos, a geometria sempre vai ser geometria de característica tetraédrica. Então, está aqui a minha molécula do CH4, ela se distribui de forma tetraédrica. O que é tetraédrica? É um poliedro de 4 faces. Nós teríamos os 3 hidrogênios um pouco mais abaixo, teríamos o hidrogênio em um dos vértices acima, e ele formaria um tetraedro. A face de baixo triângulo e 3 faces triangulares na lateral. Então, geometria molecular do metano seria um tetraedro. Cuidado para não se equivocar e colocar ela como sendo quadrado planar, tá? Muitas vezes ela aparece dessa forma. E nós ficamos pensando que existe um ângulo de 90 graus entre as ligações, o que é incorreto. A geometria ela é tetraédrica, ela é espacial. Se nós falarmos de geometria de moléculas hexaatômicas, a geometria de moléculas hexaatômicas vai ser bipiramidal de base trigonal. Como assim? Nós colocamos o fósforo aqui no meio, 5 cloros ao redor. Esses cloros que estão mais ao centro, eles formam uma base triangular. Essa base triangular, ela formaria, com o cloro acima, uma pirâmide triangular. Beleza? Uma pirâmide de base trigonal. O mesmo aconteceria com o cloro abaixo. Surgiria uma pirâmide de base trigonal. Logo, quando nós tivermos moléculas de característica hexaatômica, nós sempre teremos bipirâmides de base trigonal. Por fim, geometria de moléculas heptaatômicas. As moléculas heptaatômicas apresentam geometria de característica octaédrica. Octaédrica é geometria de um poliedro de 8 lados, tá? Como é que seria isso? SF6. Colocamos o enxofre no meio e 6 flúors ao redor. Os flúors se organizam de forma que os 4 mais centrais, eles formam uma base quadrada. Essa base quadrada, se a gente ligar os vértices dela ao flúor acima e ao flúor abaixo, vai surgir uma pirâmide de base quadrada acima e uma pirâmide de base quadrada abaixo. Como surge uma pirâmide de base quadrada acima e uma pirâmide de base quadrada abaixo, nós teremos 4 faces superiores, 4 faces inferiores, nós teremos um octaédrico. Então, nós dizemos que essa geometria aqui é uma geometria octaédrica. Beleza? Com isso, nós concluímos a geometria das ligações. Um abraço, bons estudos!